Fala galera, eu sou Ian Lugão e esse é o canal Entra Numa. Entra Numa, nosso canal de MMA, e hoje eu vou falar sobre o polêmico e aguardado UFC 205, que vai acontecer no Madison Square Garden, em Nova York, no dia 12 de novembro de 2016. Esse evento, para mim, vai ser o melhor card do ano, no papel. São 3 disputas de cinturão, 4 campeões lutando, isso mesmo, 4 campeões lutando. E claro que assim, nem todas as lutas são lutas excelentes, vai ter aquela luta para você que vai chegar um pouco mais atrasado, não precisa se preocupar tanto com as 2 primeiras lutas do card preliminar, depois vai ter uma lutinha para você poder ir tirar uma água do joelho, buscar um gelo, pegar uma cerveja na geladeira, e vamos parar de lero, vamos lá, vamos direto aí para a análise do card principal. A primeira luta do card principal vai ser entre Miesha Tate e Raquel Pennington. A Miesha Tate veio na sequência de 5 vitórias, inclusive, uma dessas vitórias foi uma conquista de cinturão em cima da Holly Holm. Mas depois ela teve que entregar o seu cinturão para Amanda Nunes. Ela perdeu no primeiro round por um mata-leão. Eu acho que essa luta é uma luta que talvez seja mais para a Miesha Tate fazer as pazes com a vitória. A Miesha Tate que tem 7 finalizações em 18 vitórias, 3 nocautes. Ela vai encarar a Raquel Pennington, que tem 13 lutas, 8 vitórias. Ela venceu nomes como Jéssica Batistaca, Beth Correia, Elizabeth Phillips, e ela não tem a mão muito pesada não, ela tem só um nocaute na carreira. Eu acho que essa luta é mais para Miesha Tate porque em pé a Raquel Pennington não oferece muito perigo para a Miesha, e se ela tentar derrubar e levar para o chão, o jiu-jitsu da Miesha é muito eficiente, então é complicado para ela ganhar essa luta. Não acho que ela vai ganhar, eu acho que essa luta é mais assim para a Miesha Tate fazer as pazes com a vitória. E a nossa segunda luta vai ser entre Kelvin Gastelum e Donald Cerrone. O Kelvin Gastelum foi campeão do TUF 17. Ele tem 12 vitórias e 2 derrotas. Nunca foi nocauteado. Ele vem de vitória, derrota, vitória, derrota. Fez um lutaço contra o Johnny Hendricks no UFC 200. E vai pegar o Donald Cerrone. O Cerrone vem de 3 vitórias seguidas. Ele tem 39 lutas na carreira. Ele tem só 33 anos. Ou seja, o Cerrone tem muita luta para lutar ainda, é um excelente striker, é um guardeiro nato no jiu-jitsu, ele é um camarada que oferece perigo a qualquer um que tente levá-lo para o chão. Eu acho que eu vou ficar com o Donald Cerrone nessa luta, porque o Kelvin Gastelum ele tem uma certa dificuldade para lutar contra lutadores que tenham uma envergadura maior do que a dele. A gente viu isso na luta contra o Neil Magny, que conseguiu impor seu jogo e deixar o Kelvin Gastelum meio frustrado. E na trocação, acho que ele não tem tantas chances contra o Donald Cerrone. E o jogo dele, que seria o wrestler, que seria derrubar, levar para o chão, ground and pound, vai deixá-lo exposto e em um constante perigo, porque a guarda do Donald Cerrone é muito perigosa, e por isso eu vou ficar com o Donald Cerrone nessa luta. E na próxima luta, pá! Yoel Romero contra Chris Weidman. O nova-iorquino Chris Weidman tem 13 vitórias, 1 derrota. Ele só perdeu o cinturão para o Luke Rockhold. Ele já venceu de nomes como Demian Maia, Mark Munhoz, Anderson Silva, Vitor Belfort, Lyoto Machida, entre outros. E o cubano, o Soldado do Senhor, vem de 7 vitórias seguidas. Dessas 7 vitórias, 6 lutas ele ganhou no terceiro round, foram para o terceiro round, ou seja, ele tem um fôlego, um gás apurado, é um camarada muito forte, derruba e bate muito no chão, consegue derrubar bem, é um excelente wrestler, é uma luta de 2 estilos muito parecidos, os 2 são wrestlers, e o cubano, ele não tem tantos nomes de peso no seu card, e nego ainda malha o americano, é difícil falar sobre isso, é um negócio bem complicado, o nego fala muito mal do Chris Weidman. Eu acho que ele é um bom lutador, não acho que ele é um lutador excepcional, um campeão dominante, mas enfim, é um bom lutador, já ganhou de nomes importantes na categoria. E o Yoel Romero, ele foi pego no doping, diz ele que estava tomando um suplemento batizado. Então vamos ver como é que vai ser o Yoel Romero sem essas vitaminas, sem esse suplemento batizado, né? Graças à usada aí, muitos atletas estão sendo punidos adequadamente. O doping está sendo cada vez mais coibido dentro do UFC. Então a tendência é que fique mais nivelado tecnicamente, sem nenhum tipo de ganho de performance externa.
e vai ter que aprender na academia mesmo a descer a porrada. Esse card tá muito top, tá muito nivelado, tá difícil de escolher assim, com certeza o vencedor. Eu vou ficar com o Romero por causa da força física dele, por causa da pressão do seu ground and pound, mas eu não sei como que é um Romero sem suplementos. E o Chris Weidman consegue sim dar perigo pro Yoel Romero. Vamos ver no que vai dar aí, eu vou ficar com ele, mas existe uma pequena chance do Chris Weidman ganhar. Esse card está realmente sensacional. As duas primeiras lutas são aquelas lutas para você poder chegar atrasado, sem se preocupar muito com o que vai acontecer. Tá, pode sair coisa boa, mas enfim, olhando no papel, são lutas para as pessoas chegarem mais tarde mesmo. Depois tem uma luta boa, e aí depois vai ter uma lutinha para você poder ir lá, pegar cerveja e ir no banheiro, como eu falei anteriormente. Enfim, daí para frente é só pauleira. Não tem como eu destacar só uma luta do card preliminar. E a primeira luta do card preliminar que eu gostaria de destacar, na verdade é a terceira luta da noite, vai ser entre Jim Miller e Thiago Pitbull Alves. O Thiago Pitbull, ele tá desde maio de 2015 sem lutar. A gente não sabe se ele vai vir com ritmo de luta, eu acredito que não. Mas se ele fizer uma preparação bacana, dá para ter fôlego, dá para aguentar. E vai encarar o Jim Miller. O Jim Miller ele veio substituir o Al Iaquinta. Tá certo que não foi um convite muito em cima da hora, ele teve um tempo de preparação, mas a gente sabe que não é um camp completo, não foi um treinamento específico para lutar contra o Thiago Alves. Enfim, deu tempo de treinar, mas não foi um camp completo. Essa luta eu vou deixar para vocês opinarem, eu não vou escolher um vencedor. É difícil de opinar mesmo nessa luta, porque a gente não sabe. Eu acho assim, no meu ponto de vista, o auge do Thiago Alves é maior do que o auge do Jim Miller. Mas os dois não estão mais no auge, então não dá para saber. Mais uma luta do card preliminar que merece destaque. Daqui para frente agora é igual leite fervendo, irmão. Se piscar, transborda. Então fica ligado, não sai de frente da televisão, porque agora para frente no card é só lutão. E essa luta vai ser entre Rashad Evans e Tim Kennedy. O Tim Kennedy, ele tinha um futuro no UFC. Eu achava que ele tinha uma carreira promissora, mas ele está desde 2014 sem lutar. Na sua última luta ele perdeu para o Yoel Romero. E essa luta é um casamento meio esquisito. Os dois são do wrestler, os dois têm uma boa compressão física, os dois são socadinho, fortinho. Mas o Rashad Evans troca um pouco melhor. Então nessa luta eu vou ficar com o Rashad Evans. Mais uma luta que eu vou ter que dizer que existe a possibilidade do Tim Kennedy ganhar. Mas eu acho que pelo tempo de inatividade e pela trocação boa, vai dar Rashad Evans. Logo em seguida, Khabib Nurmagomedov enfrenta Michael Johnson. Khabib Nurmagomedov tem 23 vitórias. Ele é um lutador muito versátil. Ele tem 8 vitórias por nocaute, 7 por finalização e 8 por decisão. Ou seja, ele é um cara que se vira muito bem em qualquer situação. E vai pegar o Michael Johnson, que tem uma mão pesadíssima. Pode sim surpreender o russo. Talvez consiga o primeiro nocaute. Nocautear pela primeira vez o russo que nunca perdeu, ou seja, nunca foi nocauteado. Mas eu não confio muito no Michael Johnson, ele é um cara mais instável. E o Nurmagomedov, apesar das constantes lesões, é um cara que tem um card mais consistente. E eu acredito que ele vai levar essa luta. Na próxima treta da noite, Frank Edgar encara Jeremy Who the fuck is that guy Stephens? O Frank Edgar é um cara que foi dominante durante muito tempo na sua carreira. Ele foi sim um campeão na categoria que ele lutava. Eu acredito que ele é um pouco unilateral, isso talvez atrapalhe ele. Ele é aquele camarada que está sempre gingando a cabecinha, tentando dar uns soquinhos, mas tudo isso tudo faz parte de uma estratégia para tentar derrubar e manter a luta no chão. E vai pegar o Jeremy Stephens, que é um lutador de MMA nato. Profissional do MMA, é um camarada que se vira em qualquer situação, tem mãos muito pesadas, troca muito bem, ele tem só 2 finalizações, mas se a luta for pro chão e a oportunidade de pintar, ele pega. Enfim, eu vou ficar com o Jeremy Stephens nessa luta. Se eu tivesse que apostar uma grana, lembrando que eu não aposto dinheiro, mas se eu tivesse que apostar uma grana, o Edgar seria uma aposta de segurança, mas se eu quisesse arriscar para tentar ter um retorno maior, eu apostaria no Jeremy Stephens. Lembrando que ele tem 16 nocautes na carreira, ou seja, é um camarada que tem a mão muito pesada e pode surpreender aí o Frank Edgar. E agora, 3 cerejas em cima do nosso bolo, 3 disputas de cinturão e como manda a regra de cavalheirismo,
primeiras damas. E a primeira disputa de cinturão da noite vai ser entre Joanna Jędrzejczyk contra Karolina Kowalkiewicz. Nome difícil de falar, né? As duas têm um nome complicado, são duas polonesas. A Karolina, ela tem 10 vitórias na carreira, mas ela nunca pegou nenhum nome de peso. Ela nunca perdeu, mas nunca pegou nenhum nome de peso. Nunca teve nenhum grande confronto na sua vida. Mas enfim, ela teve boas lutas, mas assim, nenhuma adversária de grande destaque. Já a Joanna Jędrzejczyk, Can you just pronounce your name exactly? Yeah, it's difficult. It's typical Polish. Jędrzejczyk. Campeã absoluta, já venceu o nome como Carla Esparza, Jessica Penne, venceu 2 vezes a Claudinha Gadelha. Ela tem uma trocação muito boa. Luta de mulher, pode esperar que o pau vai quebrar. Eu vou ficar com a Joanna, eu acho que ela vai passar o carro e vencer essa luta no primeiro round. E a segunda disputa de cinturão vai ser entre Tyron Woodley e Stephen Thompson. O Tyron Woodley, que é um lutador que vem numa sequência de 3 vitórias seguidas, conquistou o cinturão em cima do super campeão Rob Lawler. Tem 16 vitórias seguidas, 3 derrotas apenas. É um camarada muito versátil, sabe lutar em qualquer circunstância. É um camarada que tem uma compressão física, o wrestler, tem um jogo bem perigoso e vai enfrentar o Wonderboy Stephen Thompson. O Stephen Thompson vem embalado de 7 vitórias seguidas, 4 por nocaute. Ele venceu nomes como Rory McDonald, Johnny Hendricks, Jake Ellenberg, por aí vai. São 13 vitórias e 1 derrota apenas no seu cartel. É um striker nato. Eu vou ficar com o Stephen Thompson, porque ele é um camarada que teve 7 vitórias seguidas, mereceu esse title shot, fez o caminho correto, sem ficar de mimimi, de trash talk, de fight monies. Ele foi lutando as lutas que lhe foram dando e conseguiu disputar esse cinturão contra o Tyron Woodley, que vai vender muito caro essa luta. Não acredito que ele vá perder tão fácil, mas essa luta é uma luta que talvez até possa ir para decisão, mas eu vou ficar com o Wonderboy. E agora, um adicional de cereja no nosso bolo, a luta principal da noite, a disputa de cinturão do peso leve, Ed Alvarez versus Conor McGregor. O Ed Alvarez, campeão do Bellator, agora campeão do UFC, tem 28 vitórias, sendo 16 por nocaute. Eu acho que o ponto forte dele é a obediência tática que ele tem. Eu acho que essa é a principal arma que ele tem para ganhar do Conor McGregor. Ele consegue traçar uma estratégia e seguir à risca aquela estratégia. Você vê que quando ele volta para o corner, faz algum ajuste, ele volta fazendo exatamente o que foi combinado. E o Conor McGregor já tem como ponto forte desestabilizar o oponente, entrar na mente dele para que ele esqueça a estratégia, parta para cima, se abra e acaba tomando aí os golpes cinematográficos que o Conor McGregor desfere em seus oponentes. Vamos ver aí se o Conor McGregor, se ele perdendo essa luta, se ele volta para disputar o cinturão dos penas. O Dana White falou numa entrevista, até para o canal Combate, que o Conor McGregor tem algo pessoal para revelar no fim da luta. Eu acho que isso é meio que novela mexicana, historinha para atrair mais audiência. Existe um boato circulando na internet de que a noiva do Conor McGregor estaria grávida e que ele tiraria um período para passar com a noiva e talvez acompanhar o nascimento do filho. Eu acho que isso não é desculpa, mas enfim. Cada um cuida do seu. Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. Bom, galera, como eu tenho falado no vídeo todo, esse é um super evento. É aquele evento para fazer um churrasco, chamar a galera e assistir a luta. Se você não tem o canal em casa, o canal Combate, que é o canal que passa no Brasil, cara, procura um bar, assiste esse evento, porque vai ser só lutaço. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Inscreva-se no nosso canal para você poder acompanhar os vídeos que eu posto semanalmente. Siga-me no Twitter, @EntraNumaMMA. Eu estou sempre tweetando durante as lutas. Essa é a minha opinião e se você não gostou, entra numa.